Bom, a gente dá início, então, aos trabalhos dessa tarde, um processo de conclusão de curso da turma de narração artística Caminhos para Contar Histórias em Contexto Urbano. Hoje o trabalho daquela que chamamos, e para a gente já é um nome próprio, Canela Borges. Ela tem também um outro nome, mas esse é o nome que ela nomeou, se nós nomeamos no processo, né? Para a gente é a Canela, é assim que a gente vai tratar o tempo inteiro, inclusive oficialmente também, respeitando esse movimento plástico da existência, né? Então, Canela Borges vai hoje fazer a apresentação do seu trabalho com o tema Tocar o Céu no Chão. Basicamente, o nosso ritual consiste em a gente poder ouvir a Canela entre 10 e 15 minutos, no uso do tempo que ela fizer dentro das suas escolhas, ou seja, a gente não está aqui para dizer o que Canela tem que falar, né? A gente em nenhum momento construiu isso, é realmente algo que o estudante, a estudante pode, de fato, construir, né? Entender o que precisa ser dito ainda, que talvez o texto não alcance, ou que precisa ser cotejado, aproximado com aquilo que foi escrito, ou dizer o que está vindo agora, nesse exato momento, então esse é o uso do tempo. Depois a gente vai convidar o João Acuio, que é o nosso convidado externo, digamos assim, né? Todo mundo é interno, mas é o nosso professor convidado, para que faça a primeira leitura. Vamos dar também assim essa margem de tempo, que não precisa ser estrito. A gente sabe que às vezes a fala precisa de um pouquinho mais de tempo, então entre 10 e 15 minutos. Mas também, se precisar passar do tempo, fique à vontade. O importante é que a gente possa te ouvir. E depois Canela pode fazer alguns comentários, ela quiser responder alguma questão, comentar alguma questão, ficar em silêncio. O trabalho é dela e ela escolhe o que vai dizer, né? A gente está aqui para contribuir para o trabalho da Canela, né? Então, ela vai absorver e vai conversar com aquilo que fizer sentido ao seu próprio trabalho, né? Isso também é importante que a gente deixe bastante claro, a gente não vai fazer nenhuma avaliação do trabalho, a ideia é conversarmos com o texto e com a produção que a Canela trouxe para a gente aqui, para que a gente, nessa leitura, possa expandir a consciência que ela tem do próprio texto, né? Acho que esse é o grande esforço que a gente vai fazer aqui coletivamente. Depois desse tempo, a Canela pode também optar em falar depois da Johanna, aí você escolhe que momento você quer falar. Johanna também vai ter esse tempo margeado aí entre 10 e 15 minutos. E, por fim, a Canela faz as suas considerações, né, finais, diz o que precisa. É claro que se alguém quiser continuar abrindo questões, tanto o João quanto a Johanna, é importante que a gente não feche no nosso tempo, né? De repente aparece alguma questão. Então, por gentileza, fiquem bem à vontade. É a importância que esse ritual não seja rígido, né? Mas que ele tenha rigor, que são coisas bem diferentes, para que a gente alcance aqui o que mais a gente quer, que é essa sensação de uma conclusão de algo que foi percorrido durante 2 anos, né? O texto é uma parte importante, mas não a mais importante, de um processo que é bastante longo e que passa, sobretudo, pela oralidade, que foi o nosso trabalho maior durante todo esse percurso. Então, a gente vai dar início, depois no final eu volto e faço minhas considerações, juro que eu não vou me alongar. É isso, bem-vindos, bem-vindas, e João, Canela, a palavra é com você. Eu estava combinando com as meninas aqui no outro grupo que se eu não me acabasse de chorar, já seria um bom negócio aqui. Então, já peço licença para todos vocês. Agradeço todo mundo que está aqui, que se disponibilizou. E a gente sabe que isso, ter tempo, reservar um tempo para estar junto, é muito importante. Mais importante ainda hoje. Agradeço
o outro tempo, aquele tempo que permite que a gente esteja aqui, todos juntos. Eu agradeço a colaboração de tantos que foram também oferecendo a palavra e a escuta e o silêncio no momento que eles tinham que oferecer. Isso também foi de muita serventia. E hoje eu estou aqui, de coração tão cheio que não cabe nem dentro do peito. Obrigada a Juliano, Letícia, Johanna, João. Sabe que eu me dei conta que João e Joana ficou aqui juntinho na hora que eu escrevi isso. Obrigada às minhas colegas e colega de turma, a 14ª turma, onde encontrei a temperança, a 14ª carta do tarô. E assim a experiência mostrou para a gente que era mesmo a turma das águas. Nenhum dos encontros não passou ileso. Mesmo os que a própria pandemia nos obrigou a ver pelas telas, a emoção nunca deixou de atravessar a gente. Hoje eu vim aqui contar para vocês do meu percurso, mas eu vim contar das pegadas que todos vocês me ajudaram a enxergar, que eram pegadas, que era percurso, que era possível falar sobre eles. E quando eu reconheço essa soma, eu percebo isso como um caminho. E ao perceber isso como um caminho, eu também pude aprender que existem alguns gestos que, quando eles se somam, eles acabam compondo um rito, acaba compondo um tipo de rito. E é na repetição desses gestos que a palavra ritual acaba ganhando corpo. E ainda que a gente não tenha visto um ritual, que a gente seja transferido para um outro lugar que não seja esse aqui, e acompanhe um grupo de pessoas repetindo alguns gestos ou palavras, ainda que a gente não conheça isso, a gente entende que aqueles corpos estão ritualizando, estão comungando de algo que seja muito importante para elas e que também, por que não, é sagrado. Então, nisso que a gente deixa de olhar para aquilo que é rotineiro e começa a perceber o que é sagrado, é que eu fui observando desde criança como é que isso vai tomando o corpo da gente. E isso passa a ser natural. Eu cresci acompanhando os meus pais na limpeza e manutenção do Ilê Axé Xaguiã. De alguma forma, a ideia de tempo livre e de estar junto, para não estar na rua, na periferia aqui de Taboão, a gente estava sempre junto no Ilê. E de alguma forma, desde criança, entendi que estar junto significava tecer o fio de contas dos irmãos que chegariam, significava cozinhar, significava separar as ervas, preparar os banhos. Tempo livre significava limpar o terreiro e depois acender as velas e sentir comungando aquele espaço quente que abraçava a gente. Depois de um tempo, a gente vai crescendo e vai observando que existe alguns gestos que separam quem está dentro e quem está fora. Tinha um mais comum, que era quando as pessoas chegavam na casa, batiam palmas e saudavam Exu, Laroye. Esse até quem não conhece sabe o que significa. Mas tinha um outro gesto que eu ficava observando bem. E era um gesto um pouco mais sutil, que separava, que acontecia exatamente na junção dos dois pisos. No piso branco, onde estava a assistência, e no piso de cimento queimado, tingido de amarelo, e que o tempo foi deixando ficar dourado. Existia um gesto ali, e a pessoa que era iniciada chegava exatamente nesse fio que separava os dois pisos, tocava o chão, tocava a testa
e depois olhava para cima, para a comunheira da casa, como gesto de saudação. Eu queria saber o que eles pensavam nessa hora. E hoje, eu estou aqui perto de atravessar mais uma linha com vocês. Só que essa linha eu nunca atravessei antes. E, de alguma forma, essa linha me diz que o que fica para trás é um campo minado, é um tipo de batalha que a gente sempre perde com a nossa memória. E quando eu decidi atravessar essa linha, eu sei que eu estou fazendo da minha história um lugar onde eu posso pisar sobre ela. E eu vim aqui contar a história que reúne todos os outros pedaços. E ela me trouxe coragem para poder dizer, eu cheguei até aqui. E como eu não conheço o gesto, eu gostaria de convidar todos vocês aqui a inventar um. Eu gostaria de tocar o céu no chão com vocês. E Juliana agora vai colocar um vídeo, porque eu fiquei com muito medo de chorar. Um pouco mais de um ano, eu ouvi do meu professor de uma filha que o desespero bate na porta de todo mundo. Mas a decisão de abrir a porta é nossa. O vício foi muito bom. Porque por mais que a gente tenha escutado, a decisão de abrir, eu sabia que era minha. Então, enquanto a gente ouve o desespero batendo na nossa porta, durante tanto tempo, o que a gente faz? Eu decidi lembrar de histórias, lembrar das histórias que me trouxeram até aqui. E, diferente das histórias que a gente vê nos livros, a gente percebe ali que a morte vem e leva vários junto com ela, de tempos em tempos. E a gente acha que ela só tomou essa decisão de uma hora para outra. Ela fez assim, porque ela estava entediada. Porque queria economizar a viagem. Não faz sentido. Não faz sentido. Mas, olhando agora, desde a nossa última visita, a gente percebe que a morte deixa as armadilhas dela num lugar muito óbvio. A gente imagina que a armadilha é um lugar que fica escondido, longe dos olhos, um lugar onde a gente não conhece. Mas, na verdade, a armadilha que a morte deixou, pelo menos dessa vez que ela passou por aqui, foram exatamente nos lugares mais óbvios. Clichês. Um lugar onde todo mundo passa, um lugar onde todo mundo tem certeza, um lugar onde a gente passa tantas vezes e com tanta frequência e que a gente não reconhece mais se aquilo é uma armadilha ou não. E assim, começou mais ou menos com o gigante acordou, abaixa a corrupção, pedalada. Primeiro a gente tira, é tudo culpa do... E agora a gente ouve no socorro, cloroquina. Mas e o PT?
As histórias se repetem. E eu prefiro acreditar que ao ouvir as histórias antigas, a gente possa encontrar um lugar onde a gente encontra a solução. A gente invente uma solução. Então, enquanto eu estou aqui, segurando essa porta, não abrindo a porta, eu lembro de uma vez que eu escutei essa história. No tempo que a morte resolveu vir, e os mais antigos decidiram ouvir o oráculo de Fá, aquele que conhecia todas as histórias, e sabia que dentro da história tinha um remédio. Os mais antigos escutaram o conselho de Fá e voltaram para a cidade deles. Disseram que somente aqueles gêmeos, crianças, que continham dentro deles as dualidades, que não anulavam nem um lado nem outro, exatamente eles, filhos da Oxum e afilhados da Iemanjá, aqueles que tinham um tambor sagrado, um tambor mágico que encantava os corpos, eram exatamente eles que eram capazes de mandar a morte embora e desistir do plano dela. Foram procurar os IBGs. E eles, pulando de um lado para o outro, brincando, resolveram barganhar. Assim, tá bom, a gente pode até tirar a morte do nosso caminho, mandar ela bem embora daqui, fazer o trabalho dela em outro lugar. Mas com uma condição: deixa a gente brincar. Deixa a gente brincar. Deixa a gente comer doce. E eles falaram assim: ó, se é para tirar a morte daqui, então brinquem. Vão lá, façam o trabalho de vocês. Então, eles foram naquele mesmo lugar e tocaram o seu tambor. Mas eles não mostraram sua face. Eles se alternaram. Enquanto um tocava, o outro estava escondido à espreita. Enquanto um tocava, o outro se escondia. Então ficou esse jogo. Enquanto um cansava, o outro descansava. Enquanto um tocava e o outro descansava. E eles fizeram isso. E de longe a morte foi ouvindo aquele som. Na cabeça dela, ela sentia que ela tinha que esganar aqueles meninos. Mas o corpo dela fazia outra coisa. Dançava. Não pode. Vocês imaginam a morte dançando? Essa aqui tem maraca. E a morte seguiu os IBGs pela avenida onde ela deixou todas as armadilhas dela. E ela foi dançando, e dançando, e dançando, até que ela se cansou e pediu: por favor, para de tocar esse tambor. E os IBGs disseram: não. Não. A gente vai continuar aqui fazendo você dançar até você sumir. Por favor, para de tocar e eu faço tudo o que você quiser. É mesmo? Sim. Então, vai embora. A gente não precisa mais de você. Acordo feito. Marte, ó, cansada, foi embora e decidiu fazer o trabalho dela em outro lugar. E então, os gêmeos voltaram para o lugar onde estavam os anciãos de toda a cidade e deram vivos os gêmeos. Mas os gêmeos falaram assim: bom, mas a nossa missão não está cumprida. Deixa a gente brincar. Deixa a gente brincar.
É isso? Quer Sim, complementar? porque senão a gente abre a torneira aqui e não para mais, colega. Eu tô feliz de poder dividir isso com vocês. E aí eu espero os comentários da leitura. Tudo bem, muito bom. Então eu vou chamar o professor João Alcuio para que, muito agradecido pela presença, seja bem-vindo. Obrigado, Juliano, e primeiramente gostaria de dizer que é uma honra estar aqui com vocês, é uma honra acompanhar essa apresentação, né? Essa conclusão dessa etapa na caminhada da Canéia Borges, uma pessoa que eu tenho muito carinho, e também fim de participar aqui junto com a professora Johanna, com o professor Juliano, desse momento que celebra essa possibilidade e também esse ato de fé, que é contar histórias para se curar, né? E também, quem sabe, curar a nossa rua e a nossa cidade também. Então, é uma honra estar aqui na Casa Tombada, e muito obrigado pelo convite, Canela. É claro que você sabe que eu sou chorão, então eu já estou aqui chorando aqui por dentro, já dei uma choradinha por fora também. E você começa a sua apresentação respondendo a minha primeira pergunta a você quando eu li o teu texto. E também é claro que eu, como o professor Juliano comentou, de que isso não é o mais importante dessa formação, entendo isso, porque aqui a gente também faz esse tipo propõe esse tipo de jornada aqui na Saturnália. Então, eu tô me embasando no texto que você me encaminhou, né? E a primeira pergunta é o porquê desse nome, né? Eu quanto seu professor de astrologia, posso imaginar fiquei me perguntando, imaginando a resposta, é claro. E você me respondeu aquilo que ontem, com esse texto aqui no drive aqui da sensibilidade que a gente vai deixando ali para ir pensando, de que esse é o gesto que eu já vi também na minha casa de santo, a de que a gente toca o chão e pede bênção do céu, porque na crença da sua fé é a mesma coisa. Não há nenhuma diferença entre o que a gente está passando aqui, ou melhor, não há nenhuma diferença substanciosa entre o alto e embaixo, como a astrologia bem entende, né? Então, no início da sua fala, deu para entender que isso também é um ato de fé, um ato de bênção, de pedir a bênção dos ancestrais, que é representado pela terra, e ao céu, que nos acompanha daqui até a eternidade, certo? Então, e eu fico muito feliz que isso tenha feito, que você tenha feito isso, porque eu fiquei me perguntando, um texto que, geralmente, esses textos de conclusão de curso em faculdade, universidade, de forma geral, há uma recomendação que não seja feito em primeira pessoa, o texto ficar impessoal, e eu, particularmente, realmente gosto muito pouco dos textos em primeira pessoa, mas não poderia deixar de ser esse texto só poderia ser em primeira pessoa. Então,
o fato de você ter escolhido falar da sua trajetória, eu acho que é a decisão da escrita a melhor possível. E no início do trabalho, nesse resumo, ele apresenta, realmente se tornou um resumo mesmo, ele tem a síntese do que vai ser apresentado, né? O que vai ser desenvolvido. E ali, me parece que também tem uma proposição que perpassa todo o teu trabalho e mais a primeira de várias proposições. Eu fiquei com a impressão que essa jornada em alguma medida, uma criação de ferramentas ou de axiomas ou de leis que você poliu, conquistou, poliu e traz com você. Então, a primeira é de que a sorte nunca se desvincula do destino de uma cidade, de um momento histórico e do seu entorno, né? Então, isso é caro para a astrologia, mas eu acho que isso é fundamental enquanto a nossa passagem aqui pela Terra, né? Não sabia que você era do Iliaché Oxaguian, aquele, né, que tem uma espada de prata e que tem o domínio da palavra. É o Oxaguian que tem o domínio da palavra e da contação de histórias dentro do panteão afro-brasileiro. É claro que Exu sempre está ali, né? Inclusive, Exu está ali em tudo, né? Evidentemente, no Candomblé. Mas em Oxaguian, mais um pouquinho mais, o que confere ao Oxaguian o apelido de ser o Exuguian, né? Porque nenhuma história que o Oxaguian conta, ou seus feitos, muitas dos feitos de Oxaguian são para causar confusão e trazer a solução. Exatamente. Né? Também se conta de Oxaguian que ele adquire as ferramentas de Ogum, né? Que é o patrono, que é o Marte na astrologia, né? Esse Marte que foi tão citado no texto aqui, de que ele adquire a inteligência de forjar as suas ferramentas para poder estar no mundo. E eu acho que é isso que esse relato conta. As várias ferramentas que você colheu para poder, daqui adiante, promover a palavra de prata e de ouro de Oxaguian. Também, não sei se você sabe, de que as contas de Oxaguian, elas são brancas e azuis. E elas são azuis porque ele vence a morte. O branco vem de Oxalá, mas os azuis é porque ele vence a morte. E usar uma guia dessa, ou lembrar de uma casa que se vem, que é de Oxaguian, significa sempre isso, de que a guerra pode até existir, mas ela só tem um motivo da sua existência, que é produzir a paz e o progresso para os seus. Eu fico tocado porque eu tenho um irmão de barco de Oxaguian que nos deixou recentemente e a quem eu não esqueço, a quem eu lembro praticamente todo dia, e quando eu não lembro, alguém me lembra dele, que aconteceu agora, né? Muito bem. Então, eu queria te dizer isso são as primeiras
considerações. Acho que um texto em primeira pessoa é muito interessante nesse tipo de relato. Acho também que esse relato, é claro que não é apenas a sua história, mas é a sua história dentro de tantas outras que contam a guerra que o Brasil se encontra desde ali 2013, um pouquinho antes da Copa do Mundo, que você cita no texto, né? Então, também serve como uma crônica de ter perdido o namorado por questões políticas, por ter se debatido dentro da sua garagem com questões religiosas e discursos de ódio, de forma geral, né? Então, me parece um relato disso também. Eu acho uma crônica do nosso tempo, né? Quer dizer, é uma forma de a gente conhecer o que aconteceu, o que aconteceu na história recente do Brasil, né? Acredito que a gente esteja em outro momento, sofrendo ainda consequências dessa agudeza, mas eu acho que a gente já está em outro momento do Brasil. Bom, também é interessante, lendo o teu relato, sem apenas pelo texto, perceber a sua preocupação, que é uma preocupação dos filhos de Oxaguião, de Ogum, de como fazer com que aquilo que eu pertenço, que é contar a história, também o seu ganha-pão, né? E talvez aqui a gente possa colocar o Oxóssi junto. Como que eu faço isso ser também uma prosperidade, além da coisa ser uma prosperidade por si só, né? Porque me toca muito estar entre pessoas que colocam a imaginação e esse lugar como central na própria vida. Eu acho que não tem nada mais importante do que isso, e é isso que você faz nesse texto. É um anúncio de que a astrologia, que a contação de história está ligada à astrologia, porque ambas nos ajudam a imaginar e a recontar e a recriar, né? Então me toca muito essa posição e a sua batalha de como fazer isso ser o seu ganha-pão, né? E inclusive há algo que eu comungo você cita, por exemplo, que você acompanhou projetos de lei de incentivo e conseguiu presenciar também um pouco o abandono, enfim, essas coisas não funcionarem como a gente gostaria, né? Mas eu gostaria de comentar e também de colocar como pergunta o que fazer para que essas leis de incentivo, porque elas são necessárias, elas são muito necessárias, serem mais eficazes e chegarem a quem interessa, no final das contas, né? Então, porque também isso é o discurso que às vezes vaza pelas ruas de que o Estado não deve participar, né? Tem que deixar a narrativa do mercado guiar as histórias, e a gente sabe que o mercado é um pouco falta repertório de texto, né? Porque se a gente pensar que os discursos que a gente escuta nas televisões é sempre o pré-fixado, o pós-fixado, e o que a gente vê aqui também é uma briga, você já achei até engraçado, você com as planilhas, como você fazer esse negócio com as planilhas, coisa que você faz muito bem, eu sei, você tem um gosto disso, de estatística, de pensar, né? Talvez
também fruto do teu trabalho enquanto produtora, né? Então a impressão que eu tive na leitura é de que, claro, é uma jornada muito bem contada, aliás, e essa luta de como fazer isso se tornar uma prosperidade, uma coisa que é absolutamente legítima e que isso não pode ser jamais, acho, colocado em dúvida, né? E nesse momento, quando a gente vários índices disso, eu queria te dizer o que eu vejo não é apenas a contadora de história, o que já é muito, tá? Obviamente, nem muito menos apenas a astróloga, o que já é bastante também, é a educadora, né? O que né, onde está o lugar da educadora, porque os educadores têm esses dilemas, né? De como a gente vai propor a imaginação e como. E como num país que acha que está se ensinando o marxismo, né? Por aí afora, certo? Então tem a educadora ali. Queria também saber se você já pensou sobre isso. Para não me alongar muito, eu fiquei muito interessado em saber mais da história da menina, que é um ponto de guinada no Pontos de Garagem. Você cita a menina que vira o balde, senta e conta as suas histórias. Ali é claro que dá para ver a canela ali também. E fiquei muito curioso em saber a história que ela contou, né? Naquele momento, que história que ela contou ali que fez você ficar impressionada com aquela força e tal, né? Bom, eu acho que a sessão, deixa eu ver, eu fiz algumas anotações aqui para não esquecer, e você sabe que nós somos sanguíneos, né? Então o vento vai e às vezes ele fica lá, tem que dar uma volta. Bom, acho que é isso. O que mais? Sim. Do ponto de vista astrológico, ele o texto todo, de forma geral, ele está muito bem escrito, acho eu. É algo que você vai levando as pessoas às questões, às perguntas, né? Uma pergunta do lugar aonde fazer isso, né? Eu acho que essa é a pergunta da política e da educadora, aonde que a gente faz isso, né? Sem exatamente estar tomando a educação como um projeto empresarial, né? Como uma ação como um negócio, né? Quer dizer, a educação é antes disso, certo? Como a gente gerencia os recursos e faz isso se tornar sustentável, as respostas estão todas dentro da tua casa de santo, ou qualquer ilê deste Brasil, que consegue gerir uma comunidade com apoio, com a solidariedade, né? Porque tem um patrono que você muito bem reverenciou no início da sua fala, né? Então, a questão astrológica tem um plot twist ali no final, né? De que isso se torna as questões de como é que a astrologia entra nessa história toda, que coisa que eu fico muito orgulhoso, meio besta, assim, mas fico meio orgulhoso, sabe? Aquele orgulho besta. E também querendo saber aquela história ali de você contar as histórias
a partir das posições celestes, que você conta o procedimento, mas também fiquei querendo saber mais da história em si, né? Qual tipo de história que ilustrava a posição Vênus em Capricórnio e etc., né? Das pessoas batendo na sua porta. Então, isso gostaria de saber dessas histórias, porque eu acho que, de fato, a astrologia transita nesse lugar mesmo. A gente conta metáforas, né? A gente utiliza das metáforas, que esses fragmentos de história, para poder narrar junto à pessoa a sua própria história. Então, o final tem um plot twist, se diz que acontece, e aí foi, bom, mas cadê o outro capítulo aqui que eu quero ver a continuidade dessa história, né? Então é isso, essas são as minhas considerações. Gostaria de te parabenizar pela coragem que você nunca deixou de ter, e no meio de tanta água também, né? Mas você é uma mulher corajosa, sempre foi. Nunca vi você se acovardar com nada. Já vi você de ficar sensível, mas se acovardar, jamais. E a tua pergunta, eu acho que, eu diria a tua pergunta, é preciso brincar, a gente quer brincar, é possível, aí eu só posso te responder como você responde no candomblé. Axé, Areixo. Viva, João. Muito agradecido, viu? Muito agradecido pela generosidade de debruçar-se ao texto e uma leitura um pouco mais profunda do que o texto, né? Muito bom. Canela, a palavra é sua. Obrigada, João. A primeira pergunta que você me fez sobre por que o nome, eu vou contar um segredo para vocês todos aqui. Algumas pessoas aqui já sabem. Mas para enfrentar o medo e ganhar coragem, a gente tem que mudar o nome das coisas. TCC era duro demais para mim. Era um bicho muito esquisito. Escrever, ser educado, pensando que está na prática da Umbanda e depois do Candomblé, não tem espaço. Que você é mulher dentro de um espaço com muitos homens, que você não tem voz. Então, às vezes, a gente desacredita, achando que aquilo que você pensa, aquilo que você viveu, não é história digna de um TCC. Então, o Juliano fez essa provocação, e o TCC tem dedinho dele. Quando chegou aquele momento do vai ou vai, na hora de escrever o texto, eu desabafei ele no grupo. Falei, gente, eu só sei escrever legenda de Instagram. E aí ele falou assim, mas é um bom começo. Então, o TCC virou Tocar o Céu no Chão como uma brincadeira para TCC. Então, fui brincando com esse nome e depois Solange, Maria Cristina, outras pessoas fizeram uma salinha de foco aqui comigo. E eu falei, bom, durante 1 hora por dia eu consigo escrever uma legenda. Então, a soma dessas legendas é que foi virando um TCC depois. Então, foi reconhecer, Juliano me ajudou a reconhecer aquilo que eu já tinha, aquilo que eu já fazia, e depois foi moldando com o tempo para que aquilo ganhasse fôlego suficiente para a gente chamar de TCC. É isso. O que fazer? Só uma informação. Não sou eu que estou sendo arguido, né? Mas eu vou só colocar uma coisa. Talvez também, aí o João pode confirmar, o que ele está trazendo para a gente, para além dessa explicação incrível, que você também poderia escrever, você poderia escrever isso que você acabou de dizer, nesse comecinho, é o texto que você nos leu, ou o que você nos disse no início dessa apresentação, que talvez pudesse estar no texto, para
juntar quem vai ler ao sentido mais profundo, que é essa linha que você nos apresenta antes do vídeo, né? Eu não sei se é isso que o João falou, mas talvez, porque quando você apresenta, você enraiza a gente no nome. Então, se esse texto estiver lá dentro do texto, talvez a gente vá junto mais forte com você. Não sei se é isso, João. É só para... Porque o que a Canela diz da casa, de tocar o chão, de pedir a bênção, isso é um gesto que a gente faz no candomblé, né? Eu já fiz isso milhares de vezes, centenas de vezes, de tocar o chão e olhar para o céu. Então, esse é um gesto que só o fato de fazer, quando ela contou aqui, eu já me remeti lá num espaço sagrado e de sentido, né? Então, sim, eu acho que faria muito bem, muito bom essa leitura, esse texto está contido, né, no texto todo. Ah, ótimo. As outras perguntas, qual era a história que a menina que virou o balde? João, do outro lado da rua, eu só imaginei que história poderia ser. Eu não ouvi. Ela pegou aquela mochilinha cinza da prefeitura, abriu lá, pegou aquele livro bem amassadinho da cartilha e fez aquele gesto que as professoras geralmente fazem quando estão acompanhando em grupo. E isso me remeteu aos... Eu não sei se a Gisele está aqui, mas eu trabalhei um tempo como educadora. Eu trabalhei numa das melhores escolas de São Paulo e na pior escola de São Paulo, ao mesmo tempo. E era muito gritante estar ali, muro com muro, entre o melhor que se tinha para oferecer das crianças e aquilo que virou um depósito. Então, trazer leitura para a sala de aula e fazer com que as crianças acompanhassem, gostassem de Ulisses, e as jornadas de Ulisses virassem tema para aula de geografia e puxa para aula de matemática, aquilo, para mim, foi o foco, foi o lugar onde eu falei, bom, se isso aqui não é possível dentro da escola pública, porque você está saindo do currículo, porque isso não cai no Saresp, porque isso entra em outras institucionalidades, eu quis trazer isso para outro lugar, mas qual outro lugar poderia ser possível? E por isso que a garagem entrou nesse campo. O plot twist que você falou no final aqui foi o giro da fortuna, né? Projetando a fortuna no ascendente e inventando o lugar a partir do Zoom, fazendo um convite, assim como no último encontro eu peguei o mapa do ingresso do Sol em Áries, coloquei emojis no lugar dos planetas e pedi para que, bom, se a gente não conhece muito de astrologia, de mistério de tempo, então vamos olhar para os emojis e vamos imaginar alguma história possível aqui. Então a gente continuou nessa linha. É isso. Obrigada. Deixa eu só fazer um comentário, Juliana, só um segundinho. Primeiramente, que esse TCC eu não tinha percebido, essa brincadeira com as palavras, que é bem coisa de Exu Guian, né? Coisas de Exu, o brilhantismo de estar permanentemente brincando com as coisas. E acho, Canela, de que esse convite do mapa, eu queria te dar esse testemunho, quando eu vi o mapa com aquelas carinhas ali dos emojis, nossa, aquilo ali, eu fiquei, meu Deus, que coisa legal isso, que é a resposta à sua pergunta. Aquilo tem uma ludicidade que permite que a gente conte qualquer história a partir dali, né? Uhum. Começa brincando. Então, eu queria dizer para você, parabenizar você, achar aplauso mesmo. Acho aquilo, inclusive, uma ousadia dentro da astrologia tradicional que a gente estuda, e que você sabe que também existe uma sisudez, um negócio meio... uma tragédia além
além do, não no sentido grego desse termo, né? É uma tristeza mesmo, né? Então colocar aquelas carinhas é dançar com o Eku e fazer ela também curtir o momento e depois ir embora, né? Que bom, que bom. Iô, podemos... Canela, você quer fazer algum comentário? Não sei. Não, tô bem. Maravilha. Importante a gente não atropelar nada aqui, né? Iô, por gentileza, bem-vinda. Obrigadíssima, boa tarde de novo. É uma alegria enorme estar aqui, principalmente por esse clima divertido, que eu acho que a gente consegue criar juntos a partir desse momento, desse encontro, juntando tantas coisas interessantes, né, entre um percurso de vida, um percurso de estudo, pesquisa, um percurso de encontros com essa turma das águas, né? Lembrando sempre que as águas são implacáveis e se elas quiserem ir, elas vão, por mais que seja muito devagarinho, pingando. E aí, essa reunião de possibilidades, porque para mim é ótimo que não se chame conclusão mesmo, porque não me parece em nada uma conclusão, o que particularmente me agrada. Acho que abrem-se caminhos daqui que são inúmeros, tanto por virem de um percurso que você já caminhou, e, portanto, eles se mostram, né, diante dos teus pés, um chão firme para você pisar, mas por coisas novas que essa passagem, talvez por essa linha, tenha te obrigado a olhar, né, de alguma forma. Acho lindo demais o que você acabou de falar, que o tempo vai deixando o chão ficar dourado. O tempo vai deixando o chão ficar dourado. O tempo vai deixando o chão ficar dourado. Vai depender de onde você pontuar. Acho que tem uma, assim na terra como no céu, né? Nesse lugar de reunir esses dois universos, né? E escolher um caminho para contar o teu trajeto, o teu percurso, nos contando que foi a partir de mapas. E a minha cabeça vai longe na hora que você me fala que vai ser isso que você vai fazer, né? Eu acho que a gente carrega junto todo mundo e acho que muitos de nós essa fragilidade do ato de contar histórias diante desse universo todo, né? Por um lado é uma coisa tão potente que vem há tanto tempo, por outro é frágil na hora que você se pergunta, nossa, mas só vou ser contador de histórias no momento em que eu estiver ganhando dinheiro fazendo isso. Isso significa que eu preciso estar sendo contratada para o SESC, pelo SESC, que é o SESC quem dita, enfim, você faz uma passada por essa bagunça toda, né, que vai alimentando todo mundo. E aí você chega lá num lugar e diz, olha, quando eu termino as aulas, eu tenho a sensação que eu preciso começar de novo. Que acho que é uma sensação que a gente tem eu pelo menos tive muitas vezes, em muitos cursos que eu estive, né? E fiquei me perguntando se não é
porque é aí nessa hora que a gente tem um mapa do espaço, onde as coisas acontecem. A gente passou por ali, às vezes mais rápido ou mais devagar, entende mais ou menos a disposição espacial das coisas. E ainda não tem muita clareza, né? Talvez a diferença que a gente sente quando a gente vai viajar e do tempo, em relação ao tempo, né? Quando a gente vai e quando a gente volta, quando a gente está reconhecendo esse caminho, esses lugares, esses pontos, né? Então, me veio um pouco essa pergunta, assim, será que todas essas perguntas que você se faz no momento em que você conclui essa etapa do curso, aulas, ela não te fornece realmente esse momento mapa? E aí, venho aqui na questão do mapa, pensando em muitas possibilidades, né? Um mapa que é uma ajuda para a memória, para ela ir encontrando recursos para ir contando as tuas histórias, e no mapa que vai comunicando o teu caminho para o outro. É um mapa que está lá dentro de você, da sua memória, que você acessa para rever teu percurso, e o quanto esse mapa comunica com o outro, comigo que estou lendo, né? Quando você me avisa que os planetas são os que vão te acompanhar, se é isso mesmo que eu entendi, né? Que na ausência de alguns alicerces aí, ou de algumas estruturas que você acreditava que eram as tuas estruturas, você vai falar agora, quem vai me acompanhar nesse caminho são os planetas. Eu falo, uau, eu quero ir junto, vamos lá, posso pegar uma carona, né? Porque tem uma coisa de me colocar para além desse, né, numa conexão do que está acontecendo na natureza, no máximo dela, né? Lá. E aí eu vou criando também um monte de expectativa, porque gosto muito de astrologia, mas não entendo nada, entendo da minha que eu criei na minha cabeça, né? Que é uma coisa que também me atrai demais na astrologia, por acessar a mitologia, os símbolos, os signos mesmo. E vocês sabem que eu tenho esse problema, aqui só o João não sabe, mas eu tenho um problema sério, que é, eu gosto muito de versões das histórias, entendeu? Então eu vou achando uma ótima possibilidade na astrologia de olhar com possibilidades infinitas, que talvez se apresentem justamente nessa narrativa, né? Você vai fechando, eu acredito aqui, que a gente vai fechando talvez um caminho num mapa, quando a gente está junto com o outro e a gente vai ali achando a interpretação que vai conversando com todos os elementos que estão ali dispostos, né? Como é que essas coisas vão se apresentando? Como é que ele cabe ali no teu mapa? Né? Então, quando eu leio as posições que vão gerar as histórias que você vai me contar, eu crio para mim, dentro da minha compreensão de um Marte em Touro, por exemplo, né? Um Marte na casa da sua amante,
e crio uma expectativa que vai me surpreender, porque você vai para um outro lugar, você vai para uma leitura de um significado que está estabelecido, que talvez eu não alcance completamente, né? Talvez não, eu particularmente não alcanço. Então eu me sinto um pouco, como é que a gente juntou isso com aquilo? Mas eu vou entendendo que esses símbolos e esses planetas estão dizendo mais a você do que tem que dizer a mim. Eles estão te mostrando o que é que você vai contando, né? Sobre que aspecto você está me contando isso. Então, eu demorei um pouco para entrar em me soltar e falar, então tudo bem, eu não tenho que, não depende do meu repertório do que é uma arte em torno, né? Não é porque eu estou lendo sobre uma relação possível com a astrologia que eu vou pensar em polarização, em oposição, ou porque eu não tenho que pôr né, o Sol e a Lua, ou, né, eu vou deixando um pouco o controle, né? Vou tentando não usar imagens pré-concebidas para não confrontar com o que você me propunha no mergulho da tua história, né? Acho que é um encontro, né, que você tem com essa, olhando no teu percurso narrado, né, encontrando esse espaço, que é um espaço ainda pouco falado, no meu ponto, do que eu conheço para a narração de histórias, né, que eu conheço pouco, né, de pesquisa, mas falado da narração associada à astrologia, como é que tem a ver com o teu trabalho, né, que é uma coisa de que como é que isso acontece, é uma das coisas muito interessantes, para além de toda a história da garagem, das histórias da garagem, de todo um percurso que é interessante e que vai te empurrando, no meu ponto de vista, para uma dinâmica muito do coletivo, né? Que eu acho que que em vários momentos eu vejo você trazendo essa questão do coletivo, né? Da importância desse momento. Fiquei aqui imaginando, né? É o suspiro da aula, da primeira aula desta turma, né? O mapa que dá origem a esse. Então, ele é um mapa que não é só teu, ele é um mapa de todo mundo que estava lá. Não é, né? Mas ele também pode ser, né? Então, fiquei também imaginando isso, né? Até nessas possíveis expansões, né? Como é que é olhar isso como um mapa coletivo, né? Fiquei aqui imaginando para essas pessoas todas que é isso? Isso tudo está representado também no trajeto deles. Porque vem frequentemente no texto essa sensação de pertencimento, né? Contar para pertencer, narrar para pertencer. E eu penso que justamente essa relação de pertencimento poderia
tá no compartilhar esse instante do mapa com essas pessoas todas. Aí fica a dica. Vem alguns momentos a história do medo, né? O medo dos muitos que a gente tem, mas essa semana me contaram que o Canções Praeiras do Caymmi foi feito porque ele tinha muito medo do mar. Então, acho que as possibilidades que a gente tem de se aproximar dos nossos medos são muitas, né? Quando você me fala que você não queria ver o Cidade de Deus, porque a verdade relatada, você queria ler o Harry Potter, né? Aí eu pensei, puxa, o que será que aconteceu com ela quando ela foi até o fim do Harry Potter? E ela descobriu sobre o que era o Harry Potter mesmo, não é? Não é muito diferente, talvez seja até um tanto quanto pior, né? Existe uma coisa monstruosa, violenta, terrível, né, que está nessas histórias todas também, né? Aí tem vários desenhos, muitas flores e muitos sóis e luas no texto que eu fui anotando, mas sempre indo nesse lugar do que é o coletivo, onde é que está a necessidade do coletivo? Será que essa sensação de que você está fazendo, que existe um por fazer enorme que a gente sabe que a gente tem que fazer pelo coletivo, você não faria porque você está fazendo lendo o mapa de uma pessoa? Será que é esse um possível? Será que te dá uma sensação de que, embora te dê satisfação, você não estaria fazendo alguma coisa que é coletiva porque você está num atendimento individual? E será que o fato de narrar para uma pessoa só não é, sim, uma questão que vai chegar no coletivo, por mais que não seja coletivamente? Esse espaço da garagem, que não é nem dentro nem fora, que é esse lugar que você talvez não esteja reunida com todas as crianças do bairro, com as professoras e com as famílias, né? Mas será que ele não existe aí também? Talvez seja um pouquinho mais devagar, talvez seja, enfim, para pensar, não sei também. Como todas essas coisas que eu estou falando, né? Acho que tem várias imagens sobre o tempo que estão aqui postas, que eu tenho dúvida, e talvez por ser muito capricorniano, me intrigam bastante, né? Por uma visão, né, desse tempo, pelas possibilidades que a gente tem de interpretar o tempo. Mas quando você me traz essa imagem no começo, de que o tempo vai deixando o chão ficar dourado, eu me satisfaço. Tem uma diferença entre a primeira versão e a segunda, né, do trabalho. Acho que a gente ganha uma clareza, uma limpeza, uma beleza, inclusive, porque também é bonito de ver, né?
vai até o fim, conclui, tem um percurso que a gente fala, conclui, abrir falando que não conclui, né? E que é bom, mas não é nesse sentido, o texto mesmo tem que ter um pontinho final ali para a gente falar, então aqui a gente expande, né? E acho que era um pouco isso que eu preparei para a gente colocar nesse espaço-tempo nosso aqui, né? Acho que tem uma relação do e a coisa do tempo livre, né? Você começa fazendo essa questão do tempo livre com o tempo que eu acho que é importante. É importante essa língua velha, né, da astrologia, no sentido melhor do velho, assim, Essas mensagens. Também. E aí eu acho que ela é muito rica, né? Muito fértil, um terreno muito fértil para muita coisa, que talvez a gente agora comece a acessar melhor. Acho que falei mais do que devia, mas normalmente acontece. Muito agradecido. E eu também, se depois quiser trazer mais alguma coisa, enfim, acho que sempre vem, né? Canela? Eu vou começar pelo fim das coisas que você levantou. Eu fiquei me perguntando o tempo todo se era justo, se era ético, se era possível pegar um mapa que era do coletivo e trazer para mim. E o quanto seria justo contar a minha história a partir daquilo que é público. Mas eu confiei que eu confiei que eu precisava de uma estrutura para poder narrar. E se eu não me conhecesse como Paty primeiro, dificilmente eu conseguia olhar para as outras produções e para as outras pessoas que estavam apresentando os trabalhos aqui. Eu acho que eu só ia conseguir trazer esse todo, a história da Cris, a história da Solange, da Fabrícia, da Rosângela, da Jaque, todo mundo que está aqui. Eu só conseguiria abraçar todas elas se eu conseguisse me ver inteira, primeiro. Eu acho que demorei, teve um período ali de crise, mas depois eu falei, bom, eu vou assumir que essa estrutura para como se fosse um tear que vocês me mostraram, né? Sim, isso aqui é o que a gente tem, agora vamos pegar esses ladrilhos e compor. Quando eu tiver isso aqui, eu vou olhar para o lado e vou conseguir olhar aquilo que as outras pessoas também compuseram a partir desse mesmo processo. Sobre o narrar para uma pessoa num atendimento ou para um grupo numa garagem, junto com astrologia, eu também fui estudando. Vocês vão brincar comigo. Eu estava estudando também gestão de software, e como se faz atualização de software. E não porque eu queria desenhar códigos, mas é porque eu achava incrível o fato de uma pessoa conseguir comandar uma equipe com 200, 300 pessoas a partir de uma coisa que é invisível. Eu achava aquilo incrível. Como é que as pessoas combinam coisas invisíveis? E eu queria entender como é que isso funcionava. E uma das primeiras regras... a Juliana até ligou a câmera dela. Uma das primeiras coisas que se coloca nesse tipo de situação se é que o problema, primeiro, qual é o problema que está gritando ali? Então, você cercou o problema?
depois de você cercar o problema, você reduz ele à menor parte que você consegue resolver. Então, foi aí que eu olhei para o Contos de Garagem e para todo o percurso que eu fui fazendo, tentando incentivar em várias outras cidades, que eu falei, cara, foca no teu primeiro atendimento, foca na conversa com quem está aqui te buscando, entendendo que a astrologia não é só aquele jeito engessado que a gente aprende nas mídias e que só existe aqueles 12 tipos de jeito de ser. Então, configura, chama essa pessoa para brincar com os próprios símbolos e com a própria história. Quem sabe uma pessoa que vem buscar a sua própria história e que se sinta seduzido pela própria história e capaz de desenhar ou reescrever a própria história, perceba o quanto que seja importante dar espaço para imaginar junto com outras pessoas, outras possibilidades, porque era muito cansativo convencer o tempo todo as pessoas de que contar histórias, ouvir histórias, não era somente tarefa da professora, ou do pastor, ou de um político. Era muito cansativo ter que dizer que aquele espaço não era como foco, não era desculpa para se vender Tupperware. E que, na verdade, o principal, o centro daquilo era a brincadeira. E eu estou feliz que a Nana esteja aqui, porque a Nana foi uma das grandes ativistas da brincadeira entre os vizinhos. Aquilo que eu não sabia brincar, por falta de repertório de vida, a Nana brincou e abraçou o projeto e levou adiante. Então, por que não adulto brincar junto com criança? Por que não deixar a louça lá, a roupa e brincar, dar um tempo de qualidade para os teus filhos? Era isso que eu estava colocando à frente, mas isso não dava para explicar, era só fazendo mesmo. Então, quando eu começo a estudar gestão de software, eu percebo que eu posso fazer essa micro garagem enquanto eu estico um mapa e ajudo a pessoa a imaginar um caminho para ela. E então, foi aí que deu o start e eu falei, nossa, eu preciso contar isso, gente. Vem que ver. Vem que ver que isso também é possível. Foi isso. Deixa eu ver. Eu sei que eu faltei um pouco na descrição do texto, ou de dar profundidade do texto, de como é que isso acontece, entre juntar um ofício com o outro, um fazer com o outro. Foi aí que eu percebi que falei, nossa, preciso voltar para o curso de narração de novo. Cheguei aqui, mas peraí, deixa eu voltar, porque eu preciso entender o que é dispositor. Parecia que se eu não narrasse esse caminho primeiro, eu não ia identificar o lugar onde eu gostaria de me aprofundar mais daqui para frente. Então, eu não me aprofundei nesse momento porque não tinha o repertório e nem o tempo para poder fazer isso. Mas é um start, eu adoro terminar já sabendo por onde a gente começa outra coisa. Só para dizer assim, não acho que falta nada, Canela, não acho que... não é mesmo assim, não consegui, não é... Para mim vai ganhando um corpo e eu vou caminhando também, né? Vou ali entendendo no decorrer do processo. Mas acho que é isso, é uma coisa que abre aí, olhar como essa possibilidade, eu acho muito rico, acho bonito demais, assim. Enfim. Quer fazer mais alguma consideração? Não, acho que é isso. Eu acho que eu só grifaria assim, algumas coisas que a Io trouxe, lembrando que é você que está sendo arguida, né? Não sou eu, mas é importante que ver se faz sentido com as pessoas presentes, né? Eu acho que a Io traz uma questão bem interessante para se pensar no interior do teu trabalho, para mim, assim, me abriu, que era uma coisa talvez que a gente vai lendo, às vezes não percebe o que é, né? Mas que é essa, não vou chamar de confusão,
porque talvez essa confusão esteja dada na nossa sociedade, né? Mas algo como uma mistura, um borramento de fronteira entre o que é privado e o que é íntimo, né? Eu vou tentar dizer de outro modo. Quando ela diz, né, contar essa história para uma pessoa ou para si mesma, né, e contar essa história para a cidade, a gente se acostumou a achar que a cidade não pode ser íntima, né? Isso é um imaginário também, né? Que a cidade é impessoal, que todas as questões públicas são impessoais, porque a gente, quando tem um trabalho político, a gente toma muito cuidado de não privatizar o espaço público, né? Isso é um cuidado. Só que aí tem um paradoxo, né? Porque a gente pode perder intimidade com o espaço público, né? E intimidade e privacidade não é a mesma coisa, né? Então, acho que agora, ouvindo a Iô, eu nomeei um determinado, eu não vou chamar de incômodo, mas não é que precisa ser alterado, mas talvez pensado, né? Porque acho que o teu trabalho é sempre nessa fronteira, me parece, né? Eu acho que o teu texto ele convida a gente a visitar essa fronteira, esse território, né? Acho que a história que você contou um pouco no início trata disso também, né? Trata dessa porta que o João te deu a pensar. É incrível a metáfora, né? Como a metáfora ela compõe uma ação política, né? Como ela te leva para o corpo em ação. Uma boa metáfora, né? Quando eu digo boa metáfora, a menos empobrecida, aquela que te coloca num gesto real, né? É real o que a gente está falando. A gente pode estar imaginando, mas a gente está partindo de coisas muito reais. Uma porta é real. Uma porta é real. Uma boa metáfora tem uma porta, tem uma pedra, tem um chão, né? Então é muito bom. Assim, eu só queria trazer, porque eu acho que assim como o João abriu uma imagem de você trazer esse texto inicial para você dentro do teu texto, mesmo pensando na contribuição para o seu texto, né? Talvez essa região que a Johanna abra seja uma região deste mês que você tem ainda para mexer no seu texto, para olhar para ele, enfim, para que você cuidasse de olhar com calma, porque acho que a Johanna pegou a palavra nervo, né, que te convidaria a colocar na palavra-chave do teu trabalho, que é o pertencer, né? Teu trabalho recorre a essa palavra muitas vezes. Ora aliada e confortável, ora brigando com isso, né? Então acho que é legal reconhecer esse campo. Acho que nós estamos aqui para tentar ver como que o trabalho amplia para você, né? Claro que se isso não fizer sentido nenhum, passa a vista grossa e manda bala, porque o trabalho é teu. Quero agradecer muito mais uma vez ao João, à Johanna, por essa leitura cuidadosa, generosa, honesta, coisa que a gente deveria ser todo mundo, né? Mas hoje em dia são exercícios raros. Quem sabe a gente exercitando isso se torna um ato mais corriqueiro. Um ato mais corriqueiro. Mas é muito... Fala, João. Eu gostaria de agradecer essa generosidade que a gente vê aqui, né? Porque até os apontamentos eles são absolutamente generosos e motivados por isso, né? E acho que talvez seja isso, né, Juliana, que se refere. E espero que seja mesmo um ato mais corriqueiro esse tipo de encontro. Agradeço muito, muito obrigado por estar aqui, Canela. E a todos vocês aqui da Casa Tombar. Viva, viva. Que venha mais vezes. A casa está aberta. Bom, eu não sei se Canela quer fazer alguma consideração, alguma palavra final, enfim. Eu depois só vou ler a nossa carta mesmo. Então, acho que é legal terminar com a sua palavra, né? Não sei, suas considerações aí. Finalíssimas. Eu só tenho a agradecer. Estava bastante ansiosa por esse momento. E é muito bom. Eu estava conversando com a Solange um pouco mais cedo, de que a gente só chega nesse lugar. É muito triste a ideia de que a gente chegue em algum lugar sozinho, ou que a gente fique em algum espaço sozinho, ou que seja abandonado num canto sozinho. Às vezes o que a gente precisa é mudar a lente, entender que a gente não tem sucesso separado das pessoas que estão perto da gente,
e também não fracassa. Quando uma pessoa fracassa, muitas outras pessoas que estão perto da gente também estão fracassando em alguma coisa. E isso não é motivo para tristeza, mas motivo para a gente se levantar. Eu acho que chegar até aqui e cruzar essa linha não foi só porque eu fiz isso sozinha, mas que eu consegui enxergar o que era abundância. E eu falei isso para a Juliana essa semana. Abundância, o Oswaldo da Laboriosa 89, uma vez ele falou para mim que abundância é você encontrar o que você precisa, acessar o que você precisa no momento que você precisa. Não é acumular, não é reter, não é isso. Abundância é você ter aquilo que você precisa no momento que você precisa. E eu, ao longo desse tempo todo, fui tendo provas e mais provas, uma depois da outra, e testemunhos vivos e presentes de que é só a gente saber querendo naquele momento. E a porta abre, né? Então, isso é muito vivo. Quando você foi dar o feitiço, o Zoom te rompeu. Fala de novo feitiço, porque não vamos deixar ficar sem o feitiço. Assim, quando a gente precisa... Falei que é feitiço? Olha lá, de novo. O Zoom não deixa. O Zoom não deixa. Já fiz vários testes, gente. Ô, Canela, fala de novo agora. Vamos ter até sair o feitiço. Eu não sei se está me ouvindo agora. Manda bala. Vai, Mercúrio! Esse é o feitiço. O que eu estou querendo dizer é, quando a abundância é saber o que a gente precisa e alcançar, e a gente acessa ela na hora que a gente precisa. Não é reter, não é separar do todo e achar que aquilo é teu, mas a verdade é você ter clareza daquilo que você precisa, que a porta se abre no momento que você tem clareza disso. E olhar para o lado o tempo todo e saber que tem mais gente comigo, né? Então, atravessar essa linha com vocês aqui, tocar o chão com vocês nesse lugar, me mostra que eu tive minha mãe aqui, me servindo aguinha e mantendo a casa quietinha para que eu pudesse estudar, que os meus irmãos também pudessem me dar apoio. Tem uma rede de apoio, a gente precisa reconhecer quantos são os cuidados, e a Johanna também vai saber reconhecer isso, quantos são os cuidados silenciosos de tanta gente que está perto da gente para que as coisas aconteçam. E a gente, enquanto não reconhecer esse serviço que é invisível, como um tempo, como cuidado, tempo de cuidado um do outro, como um tempo que é sagrado, vai ser difícil a gente entender o que é abundância mesmo. E eu me sinto muito rica nesse sentido, porque por onde eu olho eu tenho muito abraço, muito carinho. Obrigada, gente. Viva! Vamos lá, então. Carta para um ritual de passagem. São Paulo, 26 de março de 2021. Prezada Canela Borges, essa é a conclusão de um percurso. Um percurso tecido por muitos estudos, encontros e, sobretudo, de mergulho em um delicado processo de criação. Um percurso onde o caminho não está dado a priori, pois necessita de presença, vontade do presente. Hoje é dia de ritualizar o percurso, de demarcar o término, abrindo. Sim, é uma conclusão e um início. Você confiou em nós para acompanhá-la nesse trajeto e agora nós acreditamos que a sua obra deve ganhar o passe, a autorização, a permissão. Ou seja, nós afirmamos que seu pensamento, a sua pesquisa, o seu percurso, a sua escrita importam, são necessários e devem ganhar mundos. Agradecemos seu envolvimento e sensibilidade, o convívio no tempo, as contribuições e partilhas, as conversas e a dedicação a si e ao grupo. Canela Borges
Esta carta confere a você o título de especialista em narração artística, concluindo esse curso de especialização de pós-graduação Lato Sensu, intitulado Narração Artística, Modos de Contar Histórias em Contexto Urbano. Conte conosco para o que precisar, seguimos na leitura, na escrita, na escuta, na conversa, no silêncio e nos bons encontros. Ângela Castelo Branco, Juliano Thierry de Siqueira, coordenadores gerais dos cursos de pós-graduação da Casa Tombada, Juliano Thierry de Siqueira e Letícia Lisenfeld Erditman, coordenadores do curso. Parabéns! Uhul! Viva! Viva! Ei, viva Canela! Muito bem, menina. Viva! Viva! Leandro, abre a câmera. Agora, se vocês quiserem abrir o microfone e falar também, tá tudo aberto aí. Na balbúrdia. A balbúrdia. Aê! Né, Cris? Mais uma formada. Mais uma, Mais uma da fornada. Mais uma da fornada. Uma da fornada. Muito bom, muito bom. Muito bem, minha gente. Muito agradecido, Canela. Parabéns. Que todo mundo fique com bastante saúde. Cuidem-se, cuidemos-nos. Não está fácil essa fase que estamos ultrapassando, mas a primavera chega. Ela chega. Ela chega. É isso. Cuidemos-nos. Beijo grande. Obrigada, gente. Um beijo. Beijos. Beijo. Beijo. Beijo, Canela. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, Iô. Obrigado, João. Obrigado, Johanna. Fala com vocês. Obrigada.